Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na TV Novo Tempo. Nós estamos na metade da nossa temporada sobre Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar três palavras, três expressões que estão ali na essência de quem é Jesus. Vamos estudar sobre justiça, sobre graça e sobre misericórdia na pessoa de Jesus Cristo, nos ensinos dele, e como esses três atributos de Jesus podem ser comunicados a nós, podem ser colocados na nossa vida e vividos no dia a dia, para que nós abençoemos outras pessoas também a partir daquilo que fomos abençoados por Jesus. Hoje, amigos, a gente tem um tema bem prático, bem interessante, porque a gente vai descobrir esses três aspectos da vida de Jesus que são dele, mas que também podem ser comunicados a nós. Mas eu não vou dar spoiler não, porque a gente precisa orar antes da gente estudar a Bíblia, mas eu só digo para vocês que vai ser algo que eu considero que vai ser transformador para a nossa visão sobre o reino de Deus e sobre Jesus Cristo na nossa vida. Vamos orar? Você de casa pode orar comigo também? Senhor, nós estamos aqui empolgados, Senhor Deus, com o estudo da Tua Palavra e querendo realmente aprender mais de Ti. Nós queremos, Senhor Deus, absorver o máximo que nós pudermos da Tua Palavra e vivermos no nosso cotidiano os princípios do Teu reino, Senhor. Queremos ser justos, queremos desenvolver a graça, a misericórdia para com o nosso semelhante também. Então nos ensina como Jesus fazia, para que nós possamos repetir também na nossa vida prática, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, nós estamos aí na nossa temporada sobre Jesus Cristo, estamos agora na metade, agora é o oitavo, já passamos a metade da nossa temporada, já estamos aí há 3 meses no ar, não é isso? 3 meses? Dá 8 semanas, me ajuda aí que matemática não é a minha, 2 meses, estamos aí no segundo mês, os meus amigos sempre brincam comigo assim, quando eu começo a fazer conta, eles dizem assim, para, volta para a teologia e deixa que a gente te ajuda com as contas. Mas estamos aí na nossa 8ª semana de estudo da Palavra de Deus, eu espero que esteja sendo bem proveitoso. E nós vamos estudar hoje sobre esses três temas, graça, justiça e misericórdia. 3 atributos de Deus que são comunicáveis. Em algum momento, nas semanas passadas, eu falei sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Por exemplo, Deus não pode nos comunicar a sua eternidade, porque essa é uma característica de Deus. Deus não pode nos comunicar a sua onisciência, porque essa é uma característica dele que é incomunicável, a sua onipresença, a sua onipotência. Mas tem atributos de Deus que podem ser comunicados para nós e que são, se nós quisermos. E esses 3 aqui podem ser. A graça de Cristo pode ser comunicada a nós e nós podemos estender essa graça para outras pessoas. A justiça de Cristo pode ser comunicada a nós e nós podemos ser pessoas justas e que praticam a justiça. E a misericórdia de Deus também pode ser comunicada a nós. E às vezes as pessoas confundem um pouco graça e misericórdia, A graça e a misericórdia são atributos bem semelhantes, mas eles têm uma leve diferença. A graça é a capacidade de Deus de nos dar o que nós não merecemos. Isso é graça. E a misericórdia é a capacidade que Deus tem de não nos dar o que nós merecemos. Lembra o que a gente merece? Vamos lá na Bíblia. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos relembrar aqui o que a gente merece, você de casa também, eu, todos nós. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é salário? Salário é uma coisa que a gente merece. Eu sou assalariado, todo mês, a Novo Tempo, deposito o meu salário lá. Eu até hoje nunca mandei uma mensagem para o meu chefe dizendo assim, muito obrigado, porque o senhor é muito bondoso por depositar o meu salário, que graça. Não, por quê? Porque eu trabalhei o mês todo. Então, salário é uma coisa que o trabalhador merece. Aí Paulo usa essa metáfora aqui, dizendo assim, o salário do pecado é a morte.
E em Romanos 3, 23, ele diz que todos pecaram. Então, se todos nós pecamos e o salário do pecado é a morte, qual é a única coisa que nós merecemos de Deus? A morte. Se Deus for dar para a gente o que a gente merece receber, é a morte. Qualquer outra coisa que a gente recebe de Deus, qualquer bênção que a gente recebe de Deus é fruto ou da graça ou da misericórdia. Da sua graça de maneira mais especial, né? Porque a misericórdia é exatamente esta característica de Deus não nos dar o que a gente merece. E a graça é quando Ele nos dá aquilo que a gente não merece. Então, Ele nos dá vida, Ele nos dá família, Ele nos dá saúde, Ele nos dá recursos financeiros para a gente se manter. Todas essas bênçãos que Deus nos dá são frutos da sua graça, porque nós não merecemos receber, mas recebemos pela sua graça. E isso, amigos, nos levaria, essa consciência deve nos levar a uma vida de mais gratidão. Porque se você entende que você não merece ter o que você tem, e que é fruto da graça de Deus, você vai ser mais grato a Ele. Você vai agradecer mais. Nós somos muito hábeis para pedir coisas a Deus e muito deficientes em agradecer a Deus por essas coisas, né? Lá em Lucas capítulo 10, se eu não me engano, tem a história dos 10 leprosos, né? Vocês lembram? E aí dos 10, só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. E aquela é bem uma representação da humanidade mesmo, assim. A menor parte dos abençoados por Deus volta para agradecer. O número de pessoas que recebem bênçãos de Deus e não voltam para agradecer é muito maior do que aqueles que recebem a bênção e voltam para agradecer. Mas o grato recebe uma coisa a mais, né? Lá na história dos leprosos, o grato ouve de Jesus: vai que a tua fé te salvou. Né? Ele recebeu salvação além da cura. Então, a gente precisa entender que a graça de Cristo nos dá o que a gente não merece. Nosso texto de todos os episódios, se você está assistindo a primeira vez essa temporada do Bíblia Fácil sobre Jesus Cristo, nós estamos lendo esse texto todo o começo de programa, Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação vem só de Cristo e também a sua graça. Mas vamos lá, vamos começar lendo esse texto de Miqueias, que é um texto precioso, sabe aquelas pérolas da Bíblia, assim, que a gente deveria ter marcadinho na nossa Bíblia? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Deus está conversando com o profeta e diz assim: ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. E agora o profeta fala: o que o Senhor pede de você? Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ou seja, como eu falei para vocês, não é só Deus que tem misericórdia, Ele espera que nós pratiquemos a misericórdia. Aliás, semana passada a gente viu nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é um elemento na nossa vida que se retroalimenta. A gente oferece misericórdia e recebe misericórdia. Pois Jesus falou: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, a misericórdia é importante. E ele diz aqui, o que Deus espera de nós? Que a gente pratique a justiça. Ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Então, vamos entender cada um desses elementos, começando pela graça. O que é essa graça de Deus? O que Ele nos dá sem que a gente mereça? Para isso, eu quero ler com vocês João, capítulo 1, versículos 14 a 17. Nós já lemos o 14, mas agora a gente vai ler o 14, 15, 16 e 17. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele traz essa graça em pessoa. Isso não significa, amigos, que no Antigo Testamento não tinha graça.
tá? Porque eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi algumas vezes assim, que no Antigo Testamento você tem um Deus de justiça e no Novo Testamento você tem um Deus de graça. E eu queria gastar aqui alguns minutos com vocês mostrando que no Antigo Testamento tem justiça e graça e no Novo Testamento tem justiça e graça. Vamos comigo? Vamos começar em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Isso, 2 Crônicas 33. Aqui você vai encontrar uma história das mais interessantes do Antigo Testamento, onde nós podemos ver a graça de Cristo. Porque no Antigo Testamento as pessoas identificam muito a justiça de Cristo, né? Jesus eliminou os amalequitas, Jesus, em várias guerras, ele elimina os povos ali de Canaã. E a ideia que alguns têm é assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, que é um Deus que é justiça, é preto no branco. Vamos ver. 2 Crônicas 33. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 1, diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado, levantou altares a Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Olha a situação, olha a ficha corrida desse rei aqui. Porque Manassés, a Bíblia diz que ele era idólatra, imagine, ele pegou os seus filhos e sacrificou os filhos. Como era que funcionava? Era um deus de metal com as mãos postas, embaixo da mão desse deus tinha um forno, eles colocavam lá a lenha, acendiam a lenha até a mão ficar incandescente. Eles colocavam as crianças em cima das mãos incandescentes desse deus de metal. Manassés fez coisas horríveis. Veja, um Deus carrasco, como a gente fala, como alguns falam do Antigo Testamento, faria o que com Manassés? Fulminaria na hora. Mas olha o que acontece com Manassés. E tem mais, né? No versículo 6 diz que ele fazia isso para provocar a Deus. Ele ficava pensando assim, como é que eu posso irritar a Deus? Ele fazia isso intencionalmente. Agora versículo 7. Vamos aqui para o versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus dos seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Veja, eu não vejo um Deus carrasco aqui. Eu vejo um Deus gracioso. Porque eu vou dizer para você, se eu fosse Deus, Manassés já tinha ido embora há muito tempo, né? Mas aqui a Bíblia diz que Manassés, Deus enviou os assírios para chamar a atenção do povo. E quando Manassés se viu naquela situação, ele orou a Deus, se arrependeu e Deus foi favorável para com Manassés. Existe graça no Antigo Testamento? Claro. Esse é só um exemplo, você pode ver com Davi e com tantos outros personagens. Agora, o Novo Testamento, que é onde muitas pessoas dizem assim, não, lá tem um Deus gracioso, que trata as pessoas de maneira diferente do Antigo Testamento. Será? Vamos lá. Atos capítulo 5.
Será que no Novo Testamento só tem esse Deus bonzinho, que às vezes parece ser até condescendente, como alguns descrevem aí? Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, tem aqui Ananias e Safira. O episódio em que Ananias e Safira mentem para Deus. Eu vou só dar o contexto aqui para a gente não ter que ler tudo. Ananias e Safira tinham prometido que eles iriam vender um campo e dar o dinheiro para o sustento dos discípulos. Só que quando eles pegaram o dinheiro na mão, perceberam que era muito dinheiro, eles resolveram ficar com uma parte. É nesse contexto que diz assim, versículo 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, se conservando, a propriedade seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos. Aí, depois vem Safira, a esposa dele, e ela conta a mesma mentira, que era só aquela parte do dinheiro quando tinha uma parte maior. Versículo 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi esse o valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Veja, você tem aqui uma justiça executada imediatamente, assim como ele fazia no Antigo Testamento. Por que eu estou mostrando isso para vocês? É só para você perceber que não existe diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele, no Antigo Testamento, é tão justo e tão misericordioso quanto ele é no Novo Testamento. Ele tem justiça e misericórdia no Antigo Testamento, justiça e misericórdia no Novo Testamento. E quando é que ele exerce essas coisas? Quando ele acha que deve. Ele, na sua soberania, e só Deus tem condições de fazer isso, ele avaliou o coração de Manassés e percebeu que Manassés tinha possibilidade de retornar. Ele olhou para o coração de Ananias e Safira e percebeu que não tinha mais jeito. E só Deus pode fazer esse julgamento. Mas Deus, ele faz esse julgamento porque ele é soberano. Pode falar. Então, eu já ouvi falar, ouvi muitas vezes essa expressão, o seguinte, que no Antigo Testamento, Jesus não tinha vindo para abolir os pecados, para morrer por nós os nossos pecados. Então, as pessoas do Antigo Testamento, mesmo que crescem em Deus e fossem fiéis a Deus, as coisas se cumpriam, tipo assim, as consequências eram graves e eles não tinham a misericórdia. Isso é real? Não, veja, a gente viu, por exemplo, o exemplo de Manassés, né? O exemplo de Manassés, que ele teve uma misericórdia tremenda de Deus. Jesus não tinha vindo morrer no Antigo Testamento, porque ele só veio no Novo, mas já existia algo que simbolizava a morte de Jesus no Antigo Testamento. Você pode ir lá comigo para Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Diz assim, Êxodo 25, 8. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse santuário, ele foi construído, é aquele tabernáculo do deserto. E o que acontecia todo dia nesse santuário? Todo dia acontecia pelo menos 2 sacrifícios. O sacerdote fazia um sacrifício pelo pecado do povo, e cada pecador que se sentisse culpado trazia um animalzinho também para fazer um sacrifício pela sua culpa. Aquele animalzinho, quando morria, ele estava representando Jesus. Quando Jesus apareceu para João Batista, em Marcos capítulo 1, João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no Antigo Testamento não tinha a morte de Jesus ainda, mas a morte do Cordeiro representava a morte de Jesus. E o Cordeiro morria no lugar do pecador. Então, há misericórdia no Antigo Testamento, há graça no Antigo Testamento, como tem no Novo. Pode continuar. É só porque eles diziam o seguinte, que o perdão acontecia, Deus perdoava.
mas as consequências não eram abolidas. E hoje, no Novo Testamento, não só somos perdoados, como também as consequências são tiradas. É isso que eu gostaria de entender melhor. Veja, eu não consigo ver as consequências sendo tiradas, né? A gente pode pegar um exemplo no Novo Testamento. Vamos aqui no Novo Testamento, exemplo do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, ele matou muitas pessoas, né? Vamos lá para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9 diz que, no versículo 1, Paulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco. Aí depois, aqui no capítulo 9, Paulo se converte. Só que Paulo tinha um tal do espinho na carne. E ele diz assim, por 3 vezes eu orei e pedi para Deus tirar o meu espinho. E Deus disse, a minha graça te basta. E esse espinho é mensageiro de Deus para você não se orgulhar. Então, a gente vê que Deus não tirou de Paulo uma lembrança de que ele era pecador. Veja, em momento nenhum na Bíblia eu me recordo de Deus tirando as consequências do pecado de alguém, né? Veja, aqui, por exemplo, João capítulo 9, João capítulo 8, João capítulo 8. João capítulo 8. Em João capítulo 8 acontece uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com Manassés. João capítulo 8 tem a história da mulher adúltera. A gente não sabe exatamente quem é essa mulher, mas Jesus, ele não desculpa o pecado dessa mulher. Lá no versículo 10 diz assim, levantou-se Jesus, perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Agora eu quero ir com você lá para o capítulo 21 de Apocalipse. Porque no Novo Testamento as pessoas sofrem as consequências dos seus pecados. Apocalipse 21, ou melhor, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 diz assim, Apocalipse 20, versículo 9, diz assim, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontrava a besta, o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aqui você no Novo Testamento tem Deus enviando fogo para consumir pecadores. Então as consequências são a mesma. É que às vezes a gente tem uma impressão que no Antigo Testamento, assim, a pessoa pecou, Deus mandava fogo do céu. Mas não era assim. Manassés não foi assim, Davi não foi assim. A gente tem o mesmo Deus no Antigo e no Novo Testamento, não existe diferença de tratamento. Deus é tão misericordioso e tão justiceiro, digamos assim, né? Tão rigoroso no Novo quanto no Antigo Testamento. Mas vamos voltar aqui. Vamos continuar falando sobre a graça de Deus. Lucas 7, 41 a 43. Jesus continuou. Certo credor, e essa parábola aqui para mim é muito significativa para falar da graça de Deus. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. Ou seja, quando a gente é perdoado, a gente deve reconhecer. Aí na mesma história, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Jesus agora para da parábola e vai para a situação real. Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Jesus está ali naquele momento onde Maria Madalena entra para ungir os pés de Jesus, e ele tem Simão. Simão é o dono da casa. Simão foi curado de lepra, que era a pior doença que existia na época. Maria foi perdoada pelos seus pecados. Maria estava extremamente grata porque foi perdoada, e Simão nem sequer beijou Jesus quando entrou, que era um costume da época de respeito. Jesus está dizendo assim, essa mulher entendeu que foi a sua graça.
o que foi a minha graça. Você não entendeu, porque você foi curado de lepra e você simplesmente não dá valor a mim. Você simplesmente não reconhece o meu valor. Então a graça de Deus ela tem esse aspecto de reconhecimento. Mateus capítulo 20 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto de meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Essa parábola aqui de Jesus é o seguinte: um dono de terra estava contratando seus trabalhadores, ele sai bem cedo e contrata um grupo de trabalhadores, para pagar 1 denário pelo dia de trabalho. Mas depois ele sai às 9 horas, contrata mais um grupo de trabalho. Depois ele sai meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, já acabando o expediente, ele contrata. Na hora de pagar, ele paga 1 denário para todo mundo. Para quem trabalhou o dia todo e para quem trabalhou só 1 hora, de 5 às 6 da tarde. Nesse contexto, diz assim: mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Essa parábola não é sobre justiça salarial. Essa parábola é sobre graça de Deus. E o que Jesus está ensinando é o seguinte: você viveu 40 anos fiel a Deus. No dia da volta de Jesus, você vai receber o mesmo pagamento daquele que foi fiel a Deus nos seus últimos 2 dias de vida. Pastor, isso é injusto. Não, isso é graça. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz não teve tempo de ser batizado, não teve tempo de guardar mandamento. Ele só disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O tempo que ele teve foi de pedir perdão. A graça de Cristo é assim, ela iguala, e veja a frase dos trabalhadores: você nos igualou. A graça de Cristo iguala todo mundo. Não, diante de Cristo não tem o pastor e a ovelha, não tem o rico e o pobre, não tem o branco e o preto. Diante de Cristo são todos filhos de Deus, dependentes da sua graça. E não importa se você viveu uma vida toda errada e se arrependeu, e agora você é filho de Deus, Ele vai te tratar do mesmo jeito como aquele que nunca saiu da igreja e sempre teve uma vida correta. Não existe ninguém que é mais valioso para Deus. Os dois são filhos dele e recebem a sua graça. A graça é linda, a graça é linda. É incompreensível? É, mas ela é linda. E ela é estendida a todos nós. Mas tem mais 2 palavras para a gente estudar nesse programa, né? A misericórdia e a justiça de Deus. E a gente volta já para continuar. Não é fácil você fazer a abordagem desses temas, né? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez as pessoas entendem que elas têm mais direitos, né? Quando você convive hoje, a pessoa está sempre se colocando em primeiro lugar. Então, essa é uma característica hoje que você vê. Se eu penso só em mim, eu não consigo doar. Então, é necessário que a gente pense também no outro para que você se doe um pouquinho, né? Para que você sinta, para que você ofereça aquilo como se fosse Jesus. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil aqui, felizes, alegres, porque a gente está estudando a Bíblia. E eu estou muito feliz porque esse é o momento de eu te oferecer uma ajuda, te oferecer um material que vai te auxiliar a conhecer melhor a Bíblia. Você tem dúvidas a respeito da Bíblia, queria conhecer melhor as doutrinas, como é que os assuntos da Bíblia se relacionam? Eu tenho aqui nas minhas mãos o Guia de Estudo da Bíblia, Jesus Restaurador da Vida. Ele é um guia de estudos que tem 20 lições. Vou te mostrar aqui a 16ª lição, Jesus e o estilo de vida cristão. Essa lição aqui faz parte das 20 que compõem esse caderninho. E esse caderninho de estudo da Bíblia pode ir para a sua casa de graça.
Sim, você não ouviu errado, não. É a primeira vez que você está assistindo a Rede Novo Tempo, a TV Novo Tempo, e você não acredita que tem uma TV que vai enviar coisas para sua casa de graça, então faz o teste. Você vai ligar agora para a 0 operadora 12 21 27 31 21. Não tem pegadinha, tá? Não tem boleto que vai junto com o estudo bíblico, não tem uma taxa depois, ninguém vai cobrar nada de você, é de graça. Porque aqui a gente tem os anjos da esperança, que são pessoas que contribuem com a Novo Tempo para nos ajudar a ficar no ar e a enviar esse material para as pessoas. Então você pode pedir e a gente vai mandar para sua casa em qualquer lugar do Brasil. Onde chegam os correios, chega o nosso estudo bíblico. Então, pede lá, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21, ou mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, ou entrar no site novotempo.com/escola bíblica e aí nós vamos enviar para a sua casa. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. A graça de Deus, portanto, é dada igualmente a todas as pessoas. Agora, o que Jesus ensinou sobre justiça? Justiça. E eu queria só fazer uma observação aqui. Você já escutou assim, Deus é amor, mas é justiça. Como se a justiça e o amor de Deus fossem coisas diferentes. É como se dissesse assim, ó, Deus é amor, Ele ama você, mas um dia Ele vai castigar quem está errado. Como se na hora que Deus estivesse castigando, Ele deixasse de ser amor. Deus não pode deixar de ser amor, sabe por quê? Vem comigo para 1 João, capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de João. Lá pertinho do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não exerce amor em alguns momentos e no outro momento Ele está exercendo justiça, não. A essência de Deus é o amor. Então, quando Deus está castigando alguém, Ele está fazendo por amor e com amor. Quando Deus está premiando alguém, Ele está fazendo por amor. Quando Deus está repreendendo alguém, Ele está fazendo por amor. Por quê? Porque Deus não tem amor, Deus é amor. Não existe nenhum momento das ações de Deus em que não seja feita por amor. É que para nós a palavra amor se tornou um pouco deturpada, né? Para nós, amor, muitas vezes, é você passar a mão na cabeça de quem está errado. Assim, não, olha, não, eu amo tanto que eu não vou repreender. Deus não é assim. Aliás, Deus tem um texto muito interessante. Veio à minha cabeça agora, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, quando ele está falando para Laodiceia, ele diz assim, ó, capítulo 3, versículo 19. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, o que Deus faz com as pessoas a quem Ele ama? Ele repreende e disciplina. Por quê? É como um pai, gente. Quem é pai e mãe sabe, né? Por que a gente repreende e disciplina os filhos? Porque a gente ama. A gente sabe que ele precisa consertar aquele comportamento para que ele possa se dar bem na vida. E Deus é do mesmo jeito. O amor de Deus, ele é demonstrado pelo fato de que ele nos repreende, nos disciplina. Tá? Então não há diferença entre justiça e amor de Deus. Mateus 23, 23 diz, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus não está dizendo que eles não deveriam dar o dízimo, que eles não deveriam ser criteriosos com o dízimo. Jesus só está dizendo o seguinte, não adianta vocês darem o dízimo, vocês serem criteriosos, né, contando os grãos, contando as folhas, se vocês desprezam a justiça e a misericórdia e a fé. Por isso que Jesus diz assim, façam essas coisas sem omitir aquelas. Nós precisamos, a justiça de Deus, e eu já adianto para vocês, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus está ligada com a sua palavra. A justiça de Deus está ligada com a sua palavra. Então, quando é que nós somos justos? Quando é que nós praticamos a justiça? Quando nós praticamos a palavra de Deus. Mas vamos ver mais um pouco sobre isso. Mateus 5, versículo 6.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a gente viu um pouquinho sobre isso lá no programa sobre o reino de Deus, porque a justiça, ou seja, você querer obedecer a palavra, você querer viver a palavra, deve ser uma necessidade tão grande para a gente como é comer e beber. A gente consegue aí ficar alguns dias, talvez umas 2 semanas sem comer, e alguns dias sem beber água, e aí a gente morre. A gente deveria ter essa ansiedade pela justiça de Deus desse jeito. Se a gente ficou um dia sem conhecer a palavra, sem praticar a palavra, isso já deveria fazer falta para a gente. Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, quando você se preocupa com os princípios do reino, e quando você se preocupa em obedecer a palavra, em viver a justiça de Deus, Ele vai acrescentar aquilo que é básico para a sua vida. Então, continuando a responder a pergunta, o que é a justiça de Deus? A gente tem o texto do Salmo 89:14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Então, a justiça está no fundamento, ou seja, não existe o trono de Deus, não existe o reino de Deus sem a sua justiça. E aí, no léxico diz o seguinte, quando a justiça de Deus é mencionada na Bíblia, ocorre no contexto do seu governo e reinado, como rei e juiz sobre a sua criação. Ou seja, o reino de Deus precisa da justiça de Deus. Continua o texto. Além disso, nossa compreensão da justiça de Deus traz integração e coerência a todos os outros atributos revelados de Deus. Atributos considerados pelos teólogos como incomunicáveis. Eu expliquei para vocês, né? Eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, santidade. Ou os comunicáveis, bondade, amor, misericórdia. Essas ações não apenas revelam seus atributos divinos à humanidade, mas também servem como um padrão de justiça sobre como o seu povo deve agir. Então, o que é viver a justiça de Deus? É agir com as pessoas como Jesus age. Né? Eu não coloquei aqui, mas tem um texto importante sobre essa questão de viver a justiça de Deus em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, quando ele está falando do julgamento final, ele diz assim, ó, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos, versículo 37, perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo, ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, quando você ajuda, quando você exerce a justiça do reino, dando comida para alguém que está necessitado, visitando um enfermo, visitando um preso, fazendo bondade, tratando o inimigo como Deus pede, você está agindo com as pessoas como Deus agiu conosco. Porque foi isso que Deus fez, né? Ele desceu do céu para ser bondoso com gente como nós. Então, a gente também tem essa atribuição de agir com as outras pessoas. Agora, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, a gente já viu o que é graça, já viu o que é justiça, agora vamos ver o que é misericórdia, o que Jesus ensinou sobre misericórdia. Lá nas bem-aventuranças, Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí ele diz, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Ou seja, mais uma vez, Jesus está pedindo para a gente imitar a Deus. A gente fazer com os outros o que a gente recebe de Deus. É por isso, amigos, é por isso que é tão importante a gente ter consciência de quem nós somos,
do que nós merecemos e do que Deus nos deu. O que nós somos? A Bíblia diz que nós somos pecadores. Pecadores. Né? Lá em Apocalipse capítulo 3, ele diz assim para Laodiceia: você pensa que é rico e abastado, mas você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Então nós somos pecadores. O que nós merecíamos? Já conversamos aqui, a morte. O que Deus nos deu? Efésios 2, 8, 9, a vida eterna em Cristo Jesus. Essa consciência de quem nós somos, o que nós merecíamos e o que Deus nos deu, deve nos levar a fazer a mesma coisa pelos outros. Porque você encontra alguém que merecia ser tratado mal, mas o que você faz? Você trata bem. Por quê? Porque Deus fez a mesma coisa por você. O cristão, essa palavra cristão, ela no início, ela nasceu como uma palavra pejorativa, um apelido, que significava assim, pequenos cristos. Eles fazem tudo, eles só falam de Cristo, eles imitam a Cristo, mas é isso mesmo. O cristão é aquele que imita a Cristo. Jesus veio morrer por quem? Por gente como nós. Então nós temos essa obrigação cristã de levar essa misericórdia para outras pessoas. Muito bem. Mateus 12, 1 a 3 diz assim: por aquele tempo, num sábado, olha que história interessante. Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. O que estava acontecendo? Os discípulos de Jesus estavam com fome. Eles passaram na plantação e pegaram uma espiga para eles comerem. Não era o dia da colheita, todo mundo trabalhando, colhendo para colocar no celeiro, depois vender. Não era esse trabalho. Esse trabalho violaria o sábado. Mas os fariseus, eles criaram quase 600 leis, aproximadamente 600 leis, para proteger o sábado. Vocês terem ideia, não podia cuspir no chão no sábado, porque estaria regando a terra. Não podia andar mais que 1 quilômetro no sábado, porque estaria pecando. E eles criaram várias coisas que não são bíblicas. E uma delas é não poderia arrancar um fruto de uma árvore no sábado, ou de uma planta, porque seria pecado. Jesus está dizendo aqui, olha, vocês estão vendo gente com fome e estão criando regras para atrapalhar essas pessoas a saciarem sua fome. E aí ele diz, vocês devem entender o que é quero misericórdia e não sacrifício. Jesus estava dizendo, tem gente com fome, alimente. Alimente. Até se for seu inimigo, né? A gente leu lá em Romanos, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Muito bem. Então Pedro, agora um outro texto, Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a vocês que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Existia uma convenção social entre os judeus que era o seguinte, você deve perdoar uma pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É o máximo. Mais que isso não é para perdoar. A pessoa não merece perdão depois de 3 vezes. Aí Pedro, ele chega para Jesus e diz assim, ele deve ter pensado, vou dobrar e colocar mais um para chegar no número da perfeição, 7. Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Até 7. E talvez ele esperasse assim, nossa Pedro, como você é generoso, né? Os judeus dizem até 3, você colocou 7. Aí Jesus diz assim, não, até 7 não, até 70 vezes 7. É 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo que era para contar 490 vezes. Ele estava dizendo, você tem que perdoar. Agora, tem um detalhe aqui nesse texto que a gente às vezes deixa passar desapercebido. Lá em Daniel capítulo 9, tem uma profecia das 70 semanas. Lembra que a gente conversou sobre isso lá no começo? 70 semanas proféticas dão quantos anos? Cada semana 7,
7 vezes 7, 490. 70 vezes 7, 490. Você percebe que é o mesmo número que ele colocou aqui? 70 vezes 7? É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, lá no passado, eu dei um tempo de graça de 490 anos para vocês, judeus. Porque é isso que a profecia diz. Vocês devem tratar os outros como eu tratei vocês. É isso que Jesus está falando. Eu dei 490 anos de oportunidade para vocês. Então não perdoe só 7, não, perdoe 490 vezes. Perdoe os outros como Jesus perdoou você. Mateus 25, esse aqui a gente já leu, né? Quando ele diz, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Estava nu e vocês me vestiram. E a gente faz isso todas as vezes que a gente faz por Jesus. A frase dele é assim, ó. Todas as vezes que vocês fazem pelo menor dos meus filhos, a mim vocês fizeram. Você pode, por exemplo, todo dia alimentar Jesus. Como é que você vai alimentar Jesus todo dia? Porque Jesus está lá no semáforo, pedindo comida. Você pode visitar Jesus no hospital, porque Jesus está lá, na figura dos doentes. Você pode vestir Jesus, porque Jesus está na rua com frio. Porque ele disse assim, todas as vezes que vocês fizerem a um destes meus menores filhos, a mim vocês fizeram. Então, Jesus é o maior exemplo de alguém misericordioso. Se não fosse Jesus, nós não teríamos possibilidade de salvação. Porque lá em Filipenses ele diz, Jesus se esvaziou de si mesmo, tomando a forma humana para que a gente pudesse ter salvação. Eu quero ler com vocês um texto, para mim é um texto muito significativo. João capítulo 19, versículo 30. Diz assim, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Por que esse texto é tão bonito? Essa frase, está consumado, é a tradução da palavra grega tetelestai, que poderia ser melhor traduzida ainda como está pago. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ali pregado na cruz, sangrando, sendo humilhado, ele diz assim, está pago. O que está pago? Está paga a dívida que nós adquirimos com Deus lá no Éden. Porque lá no Éden foi advertido assim, olha, não comam do fruto, porque no dia que vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. Quando Adão e Eva comem do fruto, a humanidade passa a ter uma condenação, a condenação à morte. Aí Jesus diz assim para o pai, não pai, eles merecem morrer, então eu vou lá, e eu vou morrer no lugar deles. Esse é o maior ato de misericórdia que a gente pode ter vivido. Então, quando a gente fala de justiça, graça e misericórdia, esses três atributos de Deus, nós recebemos dele e nós devemos estender para os outros. Jesus espera, o nosso rei espera que nós sejamos misericordiosos, justos e também graciosos para com as outras pessoas. E você de casa também. Às vezes a gente pensa que ser cristão é só receber coisas de Deus. Eu quero a salvação, eu quero a graça, eu quero a misericórdia, mas ser cristão também é estender para os outros a graça de Deus, estender para os outros a justiça de Deus, estender para os outros a misericórdia de Deus. E é assim que a gente vive, amigos. Ser cristão não é só esperar por uma glória futura, não é só esperar por um reino futuro, é viver os princípios do reino de Deus agora. Esses princípios que nós vimos hoje e muitos outros que existem no texto bíblico. Então eu quero te dar um tempinho agora para você pensar como tem sido a sua vida em relação a esses três atributos de Deus, a graça, a misericórdia e a sua justiça. E converse com Deus enquanto você ouve a música sobre como você ainda precisa melhorar nessas três coisas.
procurei com tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém. Glória a Deus por isso. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado perante ti, me prostrarei e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Graça, justiça e misericórdia. 3 coisas que podem definir o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. E esses 3 atributos são dados para a gente todos os dias. Por isso eu quero convidar você no final desse nosso episódio a você abrir o coração para Deus de tal forma que Ele preencha o seu coração com esses atributos. E aí aconteça o que diz lá no Salmo 23, lembra? Salmo 23 ele diz assim: o meu cálice transborda. É como se Jesus fosse colocando na nossa vida graça, justiça e misericórdia, até o ponto que isso transborda e começa a atingir as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que Deus espera que a gente viva. E você pode olhar para si mesmo e dizer assim: mas pastor, não dá para mim, eu não sou essa pessoa. Veja, eu também não, nenhum de nós é. Nós só nos tornamos essa pessoa quando Jesus age na nossa vida. Se for esperar o nosso natural é sermos injustos, é sermos implacáveis, é não darmos graça para ninguém. Mas quando Jesus transforma a nossa vida, nós somos transformados na essência. E aí oferecemos para os outros aquilo que nós recebemos de Jesus. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos ajude a sermos assim conforme Ele quer que nós sejamos. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela oferta da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua justiça, e aceitamos, Senhor Deus, sermos canais dessas coisas para outras pessoas. Muito obrigado por derramar sobre nós esses Seus atributos, mas muito obrigado por nos fazer canais desses Seus atributos para outras pessoas. Nós abrimos a nossa vida para que o Senhor haja, para que o Senhor transforme, para que o Senhor modifique o que precisa ser modificado e nos faça canais de bênçãos para outras pessoas. Te agradecemos isso
Em nome de Jesus. Amém. Deus tem sido muito misericordioso na minha vida. Ele tem me dado muitas oportunidades, né? A nível de família, de oportunidade mesmo, de, por exemplo, ter um dia como hoje, em que você aprende, você faz uma pausa, e nessa pausa você faz reflexão, e é como Deus estivesse te ensinando, te treinando, te moldando.